Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu quero trazer aqui para você um momento de um vídeo, um trechinho, tá? De um vídeo que eu gravei há alguns dias atrás. Quando todo mundo estava dizendo que não tem que ter CPI, porque a CPI é somente para dar palco para os extremistas, vai atrapalhar as votações necessárias que nós precisamos ter no país, eu estava defendendo a CPMI. Veja esse trecho de um vídeo que eu gravei alguns dias atrás. Eles querem a aprovação dessa CPMI e se de fato nós tivermos... Eu sou a favor, não sou contra não. Eu sei que vai atrapalhar o governo, que tem uma série de votações que precisam ser feitas, que eles vão ficar fazendo cada vez mais lives aí, vão tomar as redes sociais, porque o que eles querem é isso, é ter um palco para que eles possam todos os dias criar vídeo, um vídeo atrás do outro, para ficar falando a respeito desse assunto, para que eles possam aumentar a sua audiência, o seu engajamento, os seus seguidores. Eles querem isso, mas eu mesmo assim sou a favor. Você sabe por quê? Porque o resultado final dessa CPMI vai ser o descortinamento. A verdade vai ser mostrada. Então, todos esses que estão agora se colocando aí como justiceiros, queremos CPMI e tal, e aquela coisa toda, eles vão mostrar o bumbum. Porque até agora nós não tivemos um petista que eles falam que estava infiltrado lá. Não tem um sequer. Cadê? Eu quero que eles mostrem aqui qual é o petista que está infiltrado. Qual é o esquerdista que estava infiltrado lá. Cadê? Onde que está? Então, como você vê, essa minha defesa, ela partia da lógica que não fazia sentido, como ainda acredito que não faz sentido, não ter a CPMI. Temos que ir pro pau. Temos que fazer a coisa acontecer sim. Ao que tudo indica, pelo que a gente está sabendo, o governo aderiu e o governo vai entrar realmente de cabeça nessa CPMI. O resultado, mesmo que ele ocasione algum problema aqui e ali, eu acho que o resultado não tem como não ser positivo para o governo, especialmente porque existe uma narrativa da extrema-direita. Os extremistas querem colocar no governo a responsabilidade sobre o 8 de janeiro. Então, eu vou trazer para você esses detalhes, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, sempre pedindo para você se inscrever no canal. A gente tem esse objetivo de chegar no 500 mil de inscritos. A gente está caminhando aqui e ali e a gente vai chegar. A ideia é chegar até o final do ano. Estamos com esse objetivo aí. Estamos no mês 4. O desafio é grande. Então se inscreva. E por favor, não se esqueça de votar no nosso IBEST. Nós estamos concorrendo em 2 categorias no IBEST. Isso é espetacular para o canal. Muitas pessoas que sequer ouviram falar a respeito do canal, de Clayson, lê Clayson lá, né? Lê errado o nome. As pessoas vão passar a conhecer e isso é muito importante, porque o nosso canal esse ano vai completar 10 anos. Quem sabe a gente ganha aí um presente desses 10 anos, que é estar entre os 10 principais do país, seja no jornalismo, seja como influência de opinião. Vote lá, por favor. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição e depois também no primeiro comentário. Dê essa força pra gente. A primeira questão que eu quero trazer para você é o ponto de partida, tá? É que existe uma tentativa por parte dos extremistas de responsabilizar não só o governo, não só o Lula especificamente, mas o governo como um todo. Eles querem responsabilizar o Flávio Dino. Depois que nós vimos essa imagem aí do ex-ministro do GSI, o G. Dias, o Gonçalves Dias, eles querem agora responsabilizar todo o GSI e o ministro do governo Lula, que foi o primeiro ministro que caiu. Então eles querem dizer que foi o Lula o responsável pela quebradeira, pela baderna. E aqui eu tenho alguns pontos que eu considero fundamentais para você entender. O governo está começando agora a trabalhar pesado para tirar esse foco do dia 8 de janeiro e mostrar o que foi que culminou o 8 de janeiro. Porque, como eu já disse aqui em ocasiões anteriores, em vários vídeos aqui, o 8 de janeiro não começou no 8 de janeiro. Nós temos, eu falei isso no vídeo anterior aqui no canal, nós temos uma situação em que o próprio governo, ainda lá na campanha, ele já começa numa postura golpista. Nós temos, por exemplo, aquela ação que aconteceu no Nordeste, em que o Anderson Torres, ele pede para que uma assessora faça um levantamento de onde o Lula teve mais votos no primeiro turno, e aí ele faz uma ação junto com o tal Sidney, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, para fazer aquelas blitz. Nunca tinha acontecido na história do Brasil nada parecido com isso.
essas blitz no dia da votação. E logo ali, no dia da votação, eles já estavam fazendo um caminho rumo ao golpe. Sabiam que iam perder as eleições e no dia da votação eles já começaram com essas ações. Foi necessário uma intervenção do ministro do Tribunal Superior Eleitoral justamente para poder dizer, olha, isso aí é ilegal, não cabe impedir as pessoas de votarem no dia das eleições. Então deixa o pessoal votar e faz a blitz, se for fazer, na volta, né? Não na ida. E ali o que se calcula é que foram milhares, fala-se aí algo em torno de 10 mil ônibus, por exemplo, que foram parados. Se você tiver uma média aí, 10 a 20 mil ônibus, pense você, se você tiver uma média aí de 50 pessoas por ônibus, faz essa conta aí. A gente está falando de 100 mil pessoas diretamente impactadas no meio dessa situação. Então, o golpe, ele não começa no 8 de janeiro. A gente sabe que o Bolsonaro, quando se elegeu, ele passou o tempo todo falando contra as urnas. Ele afirmava que tinha sido eleito no primeiro turno nas eleições e que por algum motivo de fraude ou qualquer coisa que ele nunca conseguiu provar, havia esse problema. Ele, inclusive, chegou a reunir embaixadores e colocar essa coisa absurda de que poderia haver fraude nas urnas eletrônicas do Brasil, uma tragédia golpista. Então, não começa no 8 de janeiro. E essa estratégia, ela vai tomar conta desse processo todo da CPMI. Eu quero explicar uma coisa para você. A CPMI, ela tem um relator e ela tem um presidente. O relator é aquele que vai estabelecer o texto base. E aí, ao final, esse texto vai ser aprovado ou não. Então, as pessoas vão aprovar o texto ou não. Até então, o texto ele também vai levantar as informações que precisam ser investigadas. E essa comissão, a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, que nesse caso é mista, porque tem o Senado e o Congresso juntos, a Câmara de Deputados junto, então aí nós temos uma situação interessante para você entender. Nós tivemos uma CPMI mista, que foi aquela malfadada CPMI das fake news, que não deu em nada. Ou estão dizendo que ela vai ser revista e tal, mas não deu em nada. Naquela ocasião, nós tivemos um senador como presidente e um deputado como relator. Isso não significa que vai acontecer assim, mas há meio que um acordo que nessa CPI, agora, isso se inverte. Como ela é mista, agora, muito provavelmente, nós vamos ter um deputado como presidente e um senador como relator. Tem uma outra questão. Aquele que tem a maioria é aquele que vai dizer realmente quem são. Ele vai nomear os presidente e os dois, né? Presidente e relator. Então, como o governo tem a maioria, é o governo que vai nomear presidente da CPMI e relator. Então, existe uma série de questões que são favoráveis ao governo. E tem um ponto de partida nessa história toda. Digamos, o coringa dessa história, o Joker, ele é o Anderson Torres. O Anderson Torres esteve diretamente ligado a essas questões dessas blitz, né? Foi ele que se reuniu com o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Foi ele que pediu a lista das cidades onde o Lula tinha tido mais votos para que ele pudesse fazer essa ação. E depois ele colocou a Polícia Militar disponibilizada de forma completamente atabalhoada. Ele, por exemplo, sabendo que poderia haver essa invasão em Brasília no dia 8 de janeiro, o que ele fez? Ele colocou para cuidar da segurança de todo aquele local apenas 200 policiais, mas a gente nem pode dizer policiais, eram 200 cadetes. Os cadetes são alunos ainda. Então é óbvio, eles não estão preparados para uma situação daquele tamanho. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas por que aquela primeira parte ali, né, quando eles estavam chegando ali, por que eles foram tão ruins para conter a entrada dos primeiros manifestantes lá no local? Justamente porque, se você observar nas imagens, são jovens, são alunos, cadetes da Polícia Militar. Não estavam preparados para uma situação como aquela. O Anderson Torres, então, ele coloca esses 200 cadetes e vai para os Estados Unidos e foge do local.
para que ele pudesse, de alguma forma, se eximir da responsabilidade. E aí agora você vê muitos extremistas dizendo ele nem estava aqui no Brasil. Mas o fato dele não estar aqui no Brasil acaba agravando a situação. É muito mais grave. O Anderson Torres também tem a chamada minuta do golpe. Tinha até aves ilegais lá na casa dele. É um cara complicado, tá? É um cara complicado. Delegado da Polícia Federal, um cara cheio de complicações. E ele tem muito ainda o que responder. Então, o Anderson Torres, como a gente sabe, ele é diretamente ligado a Bolsonaro. Aquele diretor da Polícia Rodoviária Federal chegou a fazer postagens dizendo mito, mito e se colocando como apoiador do Bolsonaro. Então a gente tem pessoas que estão envolvidas ali que têm diretamente envolvimento com o Bolsonaro, assim como todos do Gabinete de Segurança Institucional, todos do GSI, eram indicados pelo ministro de Bolsonaro, pelo general Heleno. Então todos eles tinham uma ligação direta com o general Heleno. Para complicar ainda mais, essa CPMI ela tende a melhorar ainda a possibilidade de incriminar aqueles que estão diretamente envolvidos, mas que até agora ficaram meio camuflados no meio dessa história. Dentre eles, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que bancaram, que pagaram para que nós tivéssemos a presença dessas pessoas lá. Recentemente, o dono da Jovem Pan de Itapetininga, ele assumiu o crime, ele assumiu ser um criminoso. E, consequentemente, ele vai sofrer as penalidades a respeito disso. Pode ser preso, e a gente espera que seja mesmo. Olha o trecho desse vídeo que ele gravou. Patriotas aqui de Itapetininga poderiam ser prejudicados. Eu contribuí, deputada. Pode me denunciar. Eu contribuí, entrego o recibo para a senhora. Pode vir buscar aqui. Eu ajudei. Não tenho medo de assumir o que eu faço. Tá lá. Se eu tiver que ser preso porque eu ajudei alguns patriotas a irem para Brasília fazer protestos contra um governo ilegítimo, que eu seja preso, deputada. Não há problema nenhum. Não há problema. A gente tem que assumir os compromissos que a gente faz. Eu não tenho medo da justiça. Eu contribuí, deputada. Se a senhora quiser, eu mando no teu WhatsApp depois os recibos de Pix. Quer? Eu mando. Não tem problema não, tá lá com o meu CPF. Esperamos que seja preso sim, que pague por essa irresponsabilidade, por esse crime antidemocrático. Uma última informação que eu quero trazer para você é um gráfico que a Globo News publicou. Eu tirei a foto da televisão, então tá meio tortinho aqui. Aqui nós temos os partidos com prováveis indicações para o Senado. E é importante você entender, por exemplo, nesse primeiro bloco, pelo menos 4 fazem parte do governo, né? Desses 6 que estão aí. MDB, União Brasil, PDT e Rede fazem parte diretamente do governo. Nesse segundo, todos os 3, né? Que nós teremos 5, mas todos esses 3 partidos fazem parte também da base do governo. E aí ficaria apenas para os 3 do PL e progressistas e 2 do Novo e republicanos que não fariam parte diretamente do governo. Então de 15, eu acredito que 5 ou no máximo 6 serão oposição ao governo na CPI no Senado. Lá na Câmara, como você está vendo nesse gráfico, a coisa é um pouco diferente. Nós temos União Brasil, Rede, PDT e PSB, desses 5, pelo menos 4 que compõem com o governo. Aqui também, desses 4, pelo menos o MDB e o PSD podem compor com o governo. E aí depois nós temos mais 2, que com certeza qualquer um aqui vai ser parte governamental, e um que também vai ser parte governamental, né? Então, entre PT, PCdoB e Partido Verde, e aqui nós temos o PSOL e a Rede. Então, mais uma vez, nós teremos entre 5 a 6 na Câmara que seriam oposição direta ao governo. Então, você percebe como tudo está caminhando a favor do governo? E você percebe como essa CPI ela tem tudo para fazer um estrago enorme, especialmente quando ela vai colocar os investidores do golpe, vai mostrar aqueles que estiveram incitando o golpe, que até agora apareceram alguns, mas não o suficiente, e obviamente vai piorar a situação dos golpistas, dos extremistas. Então essa CPMI ela tem tudo
para ser muito favorável ao governo. E nós já temos um compromisso por parte do presidente da Câmara e presidente do Senado que absolutamente nada que ocorrer nessa CPI vai mudar os trabalhos do próprio Senado e da Câmara. Mesmo porque nós estamos falando de 30. No caso do Senado, não é nem a metade. E no caso da Câmara, não é nem 10% da Câmara de Deputados. Então a gente precisa entender que tem muito pela frente. Nós vamos fazer a cobertura aqui. Estou criando aqui já uma playlist com o nome CPMI dos golpistas, ou do golpe, depois eu vou decidir aqui, mas acho que vai ser dos golpistas, e a gente vai acompanhar e trazer todas essas informações para você. Sempre lembrando, ajude o nosso trabalho se inscrevendo no canal. Se você gosta do nosso trabalho, dê o like nos vídeos e, por favor, faça a sua votação no IBEST. É aqui no primeiro comentário do vídeo e também no primeiro link da descrição. Dê essa força pra gente. Nós estamos concorrendo em 2 categorias. Então ajude o nosso trabalho a ir pra frente nessas 2 categorias, porque a gente, com a sua ajuda, a gente vai poder ser visto no Brasil. E o nosso trabalho vai poder ser conhecido por muitas pessoas. Você sabe a seriedade do nosso trabalho. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude de uma forma mais objetiva. Você pode ser membro do canal e você pode ser membro do nosso Apoia-se. É claro, o nosso material é gratuito, como eu sempre digo, e você não é obrigado a nada. É só se você puder e se você quiser. E aí a gente pede aquela ajuda no Pix. Qualquer valor, só se você puder e se você quiser, para a gente continuar aqui trabalhando. Mais uma vez, sempre como sempre também agradecendo as pessoas que ajudam o nosso trabalho, que patrocinam o nosso trabalho, que financiam o nosso trabalho. Grande abraço. Daqui a pouquinho a gente está de volta.